Olá, professores, eu vou ensinar como montar um formulário para depois a gente adicionar lá no Google Sala de Aula. Primeira coisa, abrir o Google é vir fazer o login. Então, você vai fazer o login com a sua conta de educador. Jogou aqui a senha. Vai entrar na sua conta. Entrei na minha conta. Agora vai ver que vai aparecer aqui do lado, ó. Aqui eu tenho os 9 quadradinhos. Você vai clicar aqui e vai procurar o formulário. Então tá aqui, ó, formulários. Vai abrir essa aba. E nessa aba aqui eu vou em teste em branco. Quero fazer um novo formulário. Então a primeira coisa, eu abri meu formulário, eu vou vir aqui. Vou colocar um título para o meu formulário, vou colocar aqui como é atividade teste. Aí aqui a descrição, eu posso colocar o conteúdo, as habilidades, o nome do professor, então eu vou vir aqui, ó, conteúdo. Conhecimentos gerais. Tá errado aqui, né? Conteúdo. Aí eu vou colocar aqui professor. Alessandra. Eu já vou vir aqui e colocar um título para o meu formulário. Então, esse formulário aqui é atividade teste, ó. Então, e não precisa ir salvando, que ele vai salvando automaticamente. Coloquei lá. A primeira pergunta, eu gosto de colocar, que é o nome do aluno. Então, aqui, ó, nome completo e turma, porque fica mais fácil na hora de você identificar quem foi o aluno que fez, de qual turma. Tá difícil. Então, eu ponho aqui nome completo. Então, essa pergunta não é uma pergunta de múltipla escolha. É uma pergunta, então aqui do lado, ó, eu tenho as opções. Ela é de resposta curta, é resposta em um parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, você dá 5 opções, ele vai escolher 3. E aí, então, essa é de resposta curta, que ele reescreveu o nome e a turma. Não precisa de chave de resposta, né? Ela é obrigatória, eu vou marcar aqui como obrigatória. E aí, eu costumo dividir isso aqui por seção. Então, essa parte, ele respondeu o nome, vai ser a primeira seção. Eu vou clicar aqui embaixo, ó, adicionar seção. Então, eu vou adicionar uma outra seção, que serão os questionários. Então, eu coloco aqui, ó, responda as questões abaixo. Questões abaixo. Então, para responder essas questões, você pode colocar alguma coisa da sua disciplina. Então, isso aqui é o título. Aí eu quero adicionar as perguntas. Eu vou no maisinho. Toda vez que eu for adicionar pergunta, eu venho nesse maisinho. Aqui, ó, para importar a pergunta, que já está em algum lugar. Aqui, adicionar título ou descrição. Eu posso adicionar uma imagem, adicionar um vídeo. Então, eu vou adicionar a pergunta. Então, aqui eu vou para colocar a pergunta aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Qual foi a primeira capital do Brasil? Fiz essa pergunta e eu vou escolher. Eu quero ela de múltipla escolha? Ah, eu quero a de múltipla escolha. Então, você clica aqui e vai colocando as opções. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vitória, São Paulo. Aí eu coloco aqui, ó. Salvador. Vou colocar mais uma opção. Rio de Janeiro. Coloquei a opção aqui para o aluno. Ah, eu quero configurar essas múltiplas escolhas para que o aluno responda e já corrija automaticamente. Então, o que eu vou fazer? Estou fazendo essas questões, eu vou vir aqui, ó, configuração. Aqui eu vou configurar, então, a configuração geral.
Esse e-mail institucional, ele veio para restringir os usuários de Secretaria de Educação. Só que a gente clicou e estava dando erro. Então, eu recomendo tirar e coloca limitar a uma resposta por aluno, coletar o e-mail, então sempre coletar o e-mail. Quer enviar recibo para o aluno? Então, aqui, ó, recibo das respostas, se a pessoa solicitar ou sempre. Então, coloca sempre, que aí o aluno recebe no e-mail dele um recibo que ele respondeu. Aí aqui, ó, os participantes podem, aí aqui deixa sem nada. Vou para a próxima aqui, ó, apresentação. Aqui eu acho legal, ó, mostrar a barra de progresso e embaralhar as perguntas. Por quê? Porque se você fizer 5 perguntas, cada vez que abrir esse formulário, vai ter ordens diferentes. Então, é legal colocar isso aí. E eu venho aqui, ó, testes. É testes que vai permitir a gente fazer com que a correção seja automática. Aqui o meu já está criar teste, porque eu já configurei. Mas se o seu não tiver, você vem aqui e clica criar teste, ó. Criar teste. Liberar a nota imediatamente após o envio? Isso, porque aí o aluno já pode olhar quantas que ele errou, quantas que ele acertou. Se você não quiser, você coloca aqui, ó, depois que você fizer a correção manual. Eu já coloco aqui. As pessoas que responderam podem ver as perguntas erradas, as corretas, os valores. Eu coloquei tudo aqui, que ele pode entrar lá e ver o que ele errou, o que ele acertou. Aí coloco salvar, salvei. A partir do momento que eu criei um teste, eu posso colocar a chave de correção. Então, eu venho aqui, ó, fiz a pergunta que eu já tinha feito, é de múltipla escolha, e venho aqui embaixo, ó, chave de correção. Primeira capital do Brasil foi Salvador, então coloco aqui, ó. E dou como, eu quero colocar um feedback para o aluno, porque se o aluno responder errado, para ele saber. Então, eu venho aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó, a alternativa foi a letra D, né? Então, eu coloco aqui, ó, alternativa C. Ou você coloca a resposta. Ou você coloca a resposta. Então, vou aqui, alternativa C. E vou em salvar. Então, quando o aluno errar, ele vai ter esse feedback, saber qual é a resposta correta. Se você não quiser colocar, você não coloca. Aí vem aqui, ó, aperta em concluído. Se a gente for dar nota, ia colocar, mas deixa 0, concluído. Então, eu concluí. Aí eu quero adicionar uma próxima pergunta. Então, vou lá. Próxima pergunta. Qual a capital do Espírito Santo? Qual a capital do Espírito Santo? Então, venho aqui. E essa daqui eu não quero de múltipla escolha. Eu quero que ele responda. Então, eu venho aqui, ó, é uma resposta curta, eu vou precisar de um parágrafo. É uma resposta curta. Posso colocar a chave de correção? Essa não tem como, mas você pode colocar o feedback. Então, eu coloco aqui, ó, adicionar feedback. Vitória. Então, coloco salvar. Se o aluno errar, ou ele vai ter o feedback, ou se ele acertar. Então, essa é a resposta curta. Eu quero mais uma pergunta. Então, venho aqui para mais uma pergunta. Eu sou professora de artes e eu preciso fazer uma pergunta, eu preciso colocar uma imagem. Ou eu quero colocar uma tirinha. Você vai vir aqui do lado, ó, adicionar imagem. Então, vai adicionar. Aí você pode procurar. Se a imagem está onde? No seu computador, você vai procurar. Está na câmera, está no Google Drive. Eu vou pesquisar essa imagem na internet. Então, coloco aqui, posso pesquisar a imagem na internet. Aí é só aqui pesquisar, digitar a pesquisa e adicionar a imagem. Que no caso eu não vou adicionar. Tome cuidado ao adicionar a imagem, que imagens às vezes muito pesadas, os alunos não estão conseguindo abri-las com o aplicativo do escolar. Mas alguns conseguem, outros não. Então, vou adicionar uma pergunta aqui. Quanto é 5 vezes 10? Aí, coloquei aqui. E eu vou fazer de múltipla escolha de novo. Então, opção A, 10, 20, 40, 50. Aí vem aqui, ó, chave de correção, coloco aqui 50. Quero adicionar um feedback para o aluno? Então, aqui, ó, alternativa D. Então, salvar. Salvou. Aí eu criei, fiz as minhas perguntas e criei.
Agora eu vou clicar em enviar? Não, ele já está tudo salvo, mas eu quero dar uma outra carinha para o meu questionário, para o meu formulário. Eu venho aqui, ó, em personalizar o tema. Então eu quero personalizar meu tema. Eu vou aqui, ó, escolher um tema. Aí aqui, ó, trabalho e escola, já tem algumas fotinhos. Eu vou aqui, ó, né, de língua portuguesa, vou botar esses livrinhos que tá. Então eu vou colocar aqui, ó, aí vai aparecer os livrinhos, ó, eu personalizei o meu formulário, tá com, né, com a minha cara da língua portuguesa, isso aqui, né, um monte de livros. Personalizei ele, muito bem. Aí tá aqui meu formulário, será que vai ficar bom para os alunos verem? Eu venho aqui, ó, visualizar. Essa visualização é como os alunos ou como quem vai abrir vai ver. Só que só vai conseguir seguir se você, então, pediu aqui, ó, digite um endereço de e-mail. Então, eu vou digitar um endereço de e-mail, coloque o seu nome aqui. Isso aqui é para você visualizar como é que tá o formulário. Você não precisa enviar o formulário. Próximo. Aí, agora eu vou visualizar como é que ficaram as perguntas, ó. Responda as questões abaixo, tem lá qual a capital, tá vendo? Que essa aqui eu tinha digitado como segunda pergunta, mas ela apareceu como primeira, porque eu coloquei embaralhar as questões. Então, cada vez que você abrir, vai estar embaralhado de uma forma. Só essa seção, a primeira seção, não. E todas as vezes, então, eu vi, tá tudo certinho, eu não vou enviar, então eu venho aqui, sair, aí aqui, sair, porque a gente não quer responder. Outra coisa, fez as perguntas, eu já configurei aqui para todas serem obrigatórias, mas você vai aqui na pergunta, aqui embaixo tem você marcar se ela é obrigatória. O aluno só consegue te entregar se for todas obrigatórias quando ele responder todas. Se aqui não for obrigatória, significa que ele pode deixar em branco. Então, eu sugiro que marque como todas obrigatórias para ele não deixar nada em branco. Aqui, ó. Essa daqui, por exemplo. Qual a capital? Concluído. Ela está marcada como obrigatória. Então, sempre vai aparecer um asterisco para o aluno. Todas que tiverem como... Aqui eu marquei outra, não é. Todas que estiverem com um asterisco vai ser obrigatórias. Não precisa salvar o formulário, porque ele já fica salvo no Drive. Está aparecendo. Todas as alterações ficam salvas. Para enviar, eu vou aqui? Não. Se você for por aqui, você vai ter que digitar e-mail por e-mail do aluno. Então, você fez isso aqui, você fecha. Fechou o formulário. Eu vou lá abrir novamente aqui. Tá aparecendo minha tela. Onde que tá esse formulário? Ele tá no Google Drive, ó. Aqui eu saí, né? Infelizmente, eu teria que fazer login. Então, eu faço o login de novo. Então, vou aqui fazer login. Era para eu ter aberto outra página com o Google Drive. Então, eu venho aqui. Vou ter que digitar minha senha de novo para poder entrar. E eu quero saber onde que está o meu formulário. Aí eu venho aqui de novo, ó. Só que agora eu não vou em formulário, eu vou em Drive, que é onde ele fica salvo. Aí aqui, eu vou aqui e vou abrir, ó. Aí vai estar aqui, eu venho em meu Drive para achar, ó. Qual é o meu Drive? Vai aparecer tudo que eu estou fazendo. Então, o meu Drive está aqui. A minha atividade teste apareceu aqui. Foi essa última que eu fiz, ó. Atividade teste. Então, ela está aqui.